em João capítulo 16, o mundo se alegrará por minha morte, o mundo se alegrará com a dor de você, Pedro, com a dor de você, Tiago, e com a dor de você, João, e os demais. O mundo se alegrará por minha morte. Vós chorareis, lamentareis, vós ficareis angustiados, entristecidos, em depressão, e o mundo vai fazer festa. Aqui Jesus estava preparando os discípulos por causa da sua morte, porque seriam 3 dias que iam parecer uma eternidade, seriam 3 dias de luto e de perseguição ao mesmo tempo, seriam 3 dias aonde Satanás iria escarnecer de todo cristão que tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus estava confortando, preparando o psico dos discípulos. Jesus estava preparando a moral dos discípulos. Olha, eu vou morrer, mas permaneçam firmes, que eu ressuscitarei. Olha, eu vou ser pregado na cruz, mas segure a onda, que ao terceiro dia eu ressuscitarei. Olha, eu quero te dizer, vão me escarnecer, vão me espancar, vão me esbofetear, vão cuspir em mim, vão gravar pregos na cruz, no meu corpo, mas eu quero te dizer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vão se alegrar, vão zombar, vão gozar vocês por causa da minha morte, mas ao terceiro dia eu serei glorificado, ao terceiro dia eu ressuscitarei, ao terceiro dia eu estarei ressurreto, e ninguém mais vai tirar a alegria de vocês, igreja. E Jesus comparou a sua morte e a sua ressurreição com uma gravidez. Veja bem, igreja, preste atenção. Jesus, ele contou uma história. Ele pegou uma mulher grávida e contou aquela história. A mulher, quando se acaba de dar à luz, ela sente dores e gemidos. Ela fica angustiada por causa da sua dor. Quem teve filhos aí sabe o que é sentir dor? Eu também sei. Só de ouvir falar, está muito ligado. Mas eu sei só de ouvir falar. Mas Jesus colocou a morte dele aqui e dizia: a mulher, ela sente dor, ela sente angústia, ela sofre na hora de dar dor. E Jesus queria mostrar para os discípulos que aquele momento de morte eles iriam sofrer por causa da sua perda, por causa da sua morte, por causa da sua prisão, da sua perseguição. Mas ele também falou: olha, a minha morte na verdade não é morte, a minha morte na verdade não é o fim. Sabe por quê? A minha morte é o nascimento da vida eterna para todo aquele que crê. Sabe o que Jesus estava dizendo? A mulher, quando nasce, ela sente dores, ela geme, mas quando ela dá a luz, ela fica alegre de ver um menino, porque ela deu a luz à vida. E a morte de Jesus foi, na verdade, uma gestação. Jesus, na verdade, ele não morreu, mas ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, Jesus Cristo, ele inspirou, ele morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, igreja.
um momento de preocupação por causa da situação. Nós já vimos, ou já percebemos, você que a mulher soa muito, ela fica angustiada, ela fica com medo de qual vai ser o final. E Jesus estava querendo explicar isso. Vocês vão ficar como a mulher que está dando a luz, vocês vão ficar desesperados, vão ficar temerosos, vocês vão ficar com medo, angustiados, vão sentir dor. Mas eu quero te dizer, depois que o menino, depois do terceiro dia que o menino for gerado, ao terceiro dia ele ressuscitará, e a vossa alegria será de uma mulher que tiver criança no seu colo. A vossa alegria será como de uma mulher que gerou um filho, que muito ama, que muito dedica, que muito esperou. Ninguém poderá tirar a vossa alegria, igreja. Ninguém poderá tirar o vosso gozo, igreja. Era isso que Cristo estava dizendo para a igreja. Estava querendo dizer para nós que naquela cruz ele gerou sonhos. Naquela cruz na verdade não foi uma maldição, ela foi uma bênção. Aquela cruz, ela não foi uma penalidade cruel, mas ela gerou a sua vida. Ela gerou a vida eterna, ela gerou a sua cura. Aquela cruz foi uma gestação onde foi gerado a salvação da sua família, a salvação dos seus filhos, a salvação dos seus netos, a salvação da sua casa, pois a palavra fala que todo aquele que nele crê, ele e sua casa será salvo. Por isso, na glória a Deus, porque esta gestação gerou a salvação da sua casa, da sua família, igreja. Aquela gestação na cruz do Calvário gerou prosperidade para você. Aquela gestação nasceu um menino na cura. Você tem a cura, porque em Isaías 53 ele diz: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso se alegre, porque o menino da cura foi gerado ali na cruz do Calvário e ele se chama Jesus. Por isso sempre dê glória a Deus, porque o menino da prosperidade, Jeová Jireh, foi gerado ali na cruz e Jesus te prosperou. Jesus tem para você trigo, vinho novo e azeite, igreja. Por isso sempre se alegre. Naquela cruz foi gerado libertação. Ele te libertou dos seus vícios, dos seus males. O menino da libertação, chamado Jesus, nasceu naquela cruz ali e gerou vida, e gerou libertação, gerou cura, ação de milagres. Ali na cruz ele gerou toda paz e alegria para você. Então todo aquele que participa deste corpo tem o melhor desta terra. Todo aquele que participa deste pão e deste vinho, eu quero te dizer, tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem operação de milagres. Todo aquele que participa do corpo e do sangue de Cristo tem a vida eterna. É isso que Jesus queria dizer para os discípulos: vós chorareis e se angustiareis, porque eu vou morrer. Imagina bem, os discípulos esperavam tanto em Jesus, os discípulos acreditavam tanto em Jesus, os discípulos confiavam em Jesus, como Pedro disse: mestre, e nós caminhamos tudo para seguir. Imagina um homem largar tudo para seguir alguém, seguir um propósito, algo e um objetivo, e lá na frente ele se decepcionar. Jesus estava preocupado com isso, Jesus pensava nisso. Jesus, sendo Deus onisciente, ele via o
que os discípulos sentiam como homem, o que os discípulos sentiam como ser humano, e aí Jesus quis trazer confronto para os discípulos e para falar com os discípulos: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, não se turbe o vosso coração, na casa do Pai há muitas moradas, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aprendam a amar uns aos outros. Para com esse negócio de querer ser servido, de querer ser visto, de querer receber glória. Eu sou rei, eu sou Senhor, e vim para servir e não para ser servido. Então comecem a servir uns aos outros. Olha como foi a preparação da morte de Jesus, a preparação do Calvário de Jesus. Se a gente ficou se lamentando e chorando, ele ficou ensinando, educando os discípulos. Você acha que Jesus ficou reclamando? Vai doer muito, vai apanhar muito. Jesus tirou o tempo, começando em João capítulo 13 até João 17. E educou e ensinou os seus discípulos, e ainda disse: Pai, nenhum que o Senhor me deste se perdeu. E em João 17, Jesus ora por si, e Jesus diz: Pai, cumpri a minha missão. Em João capítulo 17, Jesus fala: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E logo após, Jesus ora para os seus discípulos. Olha que maravilha, olha que Deus que nós servimos. Antes da sua morte, ele sentou com os seus discípulos, com a igreja, ele educou a igreja, ele ensinou a igreja a uns amarem os outros, a uns respeitarem os outros, a uns servirem aos outros. Ele manifestou que a igreja tem que ter fé, ela tem que acreditar, porque ele preparou o reino para que onde ele esteja, também a igreja estará. Ele disse a respeito do Espírito Santo que a igreja não estaria só, que o Espírito Santo guiaria a igreja, que todo aquele que vive a palavra, o Espírito Santo nele estaria. E Jesus também ensinou: não precisa se preocupar, não, que as pessoas vão te odiar, as pessoas vão te dizer, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, igreja. Seja um crente de verdade, viva a palavra, porque você tem o Espírito Santo. Se você vive a palavra, o Pai te ama. Se você anda na palavra, o Pai te ama, e Ele te guarda, e Ele te protege.